Boa noite, boa noite. Vamos começar daqui a pouco a nossa live de hoje, falando sobre o tempo e sobre a nossa relação com o tempo, né? Como que a gente se relaciona com o tempo psicológico, com o tempo biológico, com o tempo na prática. Sejam bem-vindos e é um prazer estar com você e com a minha amiga Lívia durante essa noite aqui. Vamos esperar o pessoal que vai chegando aqui. A Lívia já me pediu solicitação. Hello! Oiê! Boa noite, minha amiga. Muito boa noite. Boa noite! Então, o Deixa eu meu só som fazer deve os estar ajustes ok. aqui. O seu som tá, o meu tá também? Está ok também. A câmera está ok, o som ok, a internet ok, a vida ok. O tempo não nem tanto ok. O Vamos, tempo nem tanto. vamos falar desse tempo que não é sempre ok. Dá uma esperadinha pro pessoal ir chegando aqui. Eu vou fazendo os ajustes aqui, que parece que deu uma Sim. atualizada. Ah, deixa eu fazer vou colocar aqui o nome da live. Nossa relação com o tempo. Vou colocar até em maiúsculo para entender que o tempo é uma entidade mágica. E em especial, nos dias de hoje, inclusive, né? A nossa relação com o tempo. Isso. E é louco, né, que a gente conversando sobre isso, você vai pincelando e vai buscando e vai tirando. É um assunto que é profundo e que gera desconforto pra caramba, né? Porque é um fator que gera ansiedade, é um fator que gera angústia, frustração. E a gente lidar de uma forma mais consciente com ele, eu acho que faz a vida ficar mais fluida, né? Acho que essa que é a proposta aqui. Lívia, como você, quem não te conhece, né, já sempre está aqui, mas sempre legal. Quem não conhece a Lívia, acompanha o trabalho dela lá, é a minha amiga já Eba! tem muitos anos. Vai lá em cima no Instagram e coloca seguir a Lívia ali, que a gente é muito congruente, muito alinhado com pensamentos. Então, é sempre uma live muito fluida, porque vira um bate-papo, né? Vira um Por bate-papo. mais que tenha uma profundidade, eu gosto muito da forma como a gente conversa, porque eu não preciso fazer um esforço, sabe, para me comunicar e nem para, sei lá, para fugir dessa estrutura que eu sou aqui, né? E aí eu tenho buscado, principalmente esse ano, até falando de lance de tempo, né? Eu tenho feito uma busca pessoal por autenticidade, Uhum. por encontrar assim, um lugar mais leve de viver. Sabe? E claro que a gente, né, tanto no seu canal quanto no meu, a gente fala muito de terapia, de autoconhecimento, mas se esse autoconhecimento, essa terapia não for praticável, ela vira mais uma aquisição, né? Ela vai pro lugar das compras. Ah, mais uma coisinha que eu comprei. Agora eu comprei mais um cursinho. Agora eu comprei mais um conhecimento. E a nossa ideia é sempre trazer uma discussão muito próxima do cotidiano nosso, né? É claro que sem menosprezar, tem um conhecimento agregado, porque a gente se relaciona com isso praticamente todo dia. É diferente, sei lá, tem uma amiga minha aqui, Gisele, que ela trabalha com imóveis, tem um outro amigo que trabalha com tecnologia. Então tem várias pessoas que se relacionam com esse tema de várias formas diferentes. E a nossa ideia aqui é buscar juntar esses dois mundos, né? Para a gente se aproximar. E aí, Lívia, de acordo com a nossa conversa, o seu pop aí, eu gostaria muito que você introduzisse o nosso papo de hoje. De acordo com o meu pop,
que para quem não sabe é procedimento operacional padrão. Eu É, sou mulher da escrita. sim. É, eu acho que o nosso primeiro ponto mesmo, até partiu esse tema por conta da live que eu fiz na segunda-feira de manhã, que tinha conexão com os sonhos, né? E aí a gente acabou chegando nesse tema de falar sobre sonhos, tempo, e não tem como hoje, né, já que a gente traz para as nossas experiências, a gente desconectar da pandemia, né? Uhum, E aí a gente começou então a questionar, né? Qual que é o impacto da pandemia na nossa referência de tempo? uhum, Porque alguma coisa mudou, né? Seja a partir da nossa dinâmica de vida, né? Do nosso fluxo de vida, de atividades e de liberdade, que foi mais, que ficou mais restrita, né? sim. E aí, automaticamente, isso vai impactar no nosso tempo, né? Porque, pelo menos assim, se a minha rotina muda e eu não mudo, né? E eu não me adapto e eu não me adequo, eu fico correndo atrás do rabo. E o tempo tá passando, o tempo não parou, né? Às vezes Sim, a vida parece que estagnou, porém, isso não é real. Porque sim, o sim, tempo, o sim. tempo, o tempo tá passando, né? É. E até quando a gente conversou disso daí, eu sugeri até o lance do tema, do tempo, como você falou de sonhos e tal, que para a gente esmiuçar profundamente a ideia do que é tempo, né? O que é tempo real, o que é tempo percebido, o que é tempo psicológico, porque eu estava conversando com uma ex-aluna minha, e por isso que casou o assunto do tempo, e ela estava nessa angústia de falar, putz, parece que eu fico patinando, parece que eu fico patinando. Mas, no fundo, esse é o processo real da vida. Até que a gente vivencie um aprendizado, como a gente falou, até que todo o processo da pandemia se desenrole, né, de desenvolver a vacina, todo mundo ser vacinado, tem um monte de coisa que vai acontecer. Da mesma forma que a gente estava conversando, quando lá atrás a gente escolheu sair da área que nós já estávamos, a Lívia era da área farmacêutica, eu era da área de tecnologia. Quando a gente resolve fazer essa escolha, e aí essa escolha vira um sonho, e esse sonho é um tempo imaginário, ele é uma fantasia. Ele é um tempo psicológico, que a gente olha, lá é o lugar ideal. Lá é o tempo que eu quero chegar. Só que esse tempo que a gente quer chegar acaba muitas vezes nos tirando do tempo real, do tempo prático, que putz, até eu ficar bom nessa técnica, existe um tempo. O tempo de eu ficar bom é diferente do seu tempo de ficar bom. Eu, por exemplo, na época de tecnologia, eu tenho uma mente lógica muito. Eu ligo os raciocínios muito fácil. Liga. Só que eu ligo os meus raciocínios de uma forma meio abstrata. Eu sou muito. Eu tenho uma amiga psicóloga que ela falava que eu sou difuso. As minhas ideias são muito bagunçadas. Até por isso que a Lívia, com uma ideia muito mais linear, me traz uma forma muito mais pragmática e prática de viver a vida. Né? A gente se junta muito nesse contexto. Né? Eu deixo a minha viagem, sei lá, tridimensional, holográfica, eu deixo viajar, eu deixo rolar. Porém, para que qualquer aprendizado ele aconteça, ele tem um tempo, muitas vezes assim biológico, que é, sei lá, como a gente estava falando aqui, ó, ensinar meu corpo a se funcionar diferente. Ele tem um tempo biológico, o meu corpo tem um tempo. E a minha conversa com essa ex-aluna foi justamente assim, quando você respeita o seu tempo e o tempo do ambiente. Não adianta a gente querer se estribuchar e se debater, que não é a gente se estribuchando e se debatendo que a pandemia vai acabar mais rápido. Né? Da mesma Sim. forma, qualquer coisa na vida, parece que a gente tem uma crença que se a gente fizer algo, sabe, com mais velocidade, a gente vai conseguir acelerar o processo. Mas não necessariamente isso é real, porque, como eu falei, o meu processo de aprendizagem é diferente do seu, por exemplo. Então, talvez eu leve um ano a mais do que você para ficar bom em uma determinada atividade
ou situação. E você sabe que agora você falando isso, eu lembrei de uma coisa que você me acompanhou de perto. Você sabe que foi processo meu e acho que foi na semana passada que eu estava conversando com uma pessoa e sabe aquela história assim, tipo, eu não estou pronto para começar nessa nova profissão, sabe? Uhum. E isso é muito tempo interno, né? Porque quando na verdade eu vou me sentir pronto, qual é a chavinha que vira, né? E para mim estava muito relacionado com o tempo também. Uhum. E por quantos anos você me viu batendo na tecla de tipo, eu não estou pronta, eu não tenho nada para Uhum. agregar, sabe assim? O que eu vou contribuir para o mundo, né? E Sim, eu sim, sim. nunca me achava pronta. Até que, tipo, meu, do jeito que você tá, vai. E aí é uma atitude interna, né? Porque Sim, o tempo não sim. vai te sinalizar. Isso, agora tá beleza, vai embora. Não, a vida não vai sinalizar. Ou você toma essa atitude interna e entra em ação, e, meu, o resto a gente aprende no caminho, né? A vida é sábia, ela traz pra gente isso. Então, isso foi um ponto bem crucial, assim, quando de fato eu tive a virada de profissão, por Sim. exemplo. E sabe uma coisa que você falando assim que eu vi que o que atrapalha muito a gente nessa percepção do tempo é justamente a forma como nós nos relacionamos hoje em dia. Parece que está tudo acontecendo a todo momento, sabe? Existe um excesso de informação que aí a nossa mente vai buscando referencial. Olha, isso aqui está fazendo certo, isso aqui está fazendo errado. Aí a gente acaba se comparando com o outro e a gente vai medindo esse tempo, por exemplo. Sei lá, o tempo que o Alex tem de constelação é diferente do meu. O tempo que eu tenho de constelação em relação aos meus alunos é outro. Então, ter essa consciência de tempo, de estrutura, muitas vezes me tira o peso. Aí eu falo, não, peraí, no meu tempo eu dou conta de fazer isso aqui. Ó. É igual, eu, eu não, hoje em dia, eu não dou conta de uma turma maior que 20 pessoas. Por quê? Existem características minhas que eu gosto, para que o curso, para mim, seja algo valioso, ele precisa me oferecer uma relação de troca, de vínculo com os meus alunos. Só ter, por exemplo, e não estou falando que é certo ou errado, só estou falando que para Uhum. mim é um valor. Só o dinheiro Sim. não me dá tesão, Uhum. sabe? Só o dinheiro eu Uhum. faria outra coisa. Então, para que esse curso me nutra, ele precisa me dar dinheiro e ele precisa também me oferecer alguns critérios para que meu tempo tenha um valor, para que eu experimente meu tempo de uma forma valorosa. E aí eu troco com as pessoas de uma forma muito mais profunda, eu me relaciono com as pessoas. E é uma experiência, né? É super experiência. Você sabe que agora eu lembro que quando eu ia fazer as vivências em grupo, que eu fazia presencial, o meu número de pessoas máximo era calculado por tempo. Porque se todo mundo fala, né? E não sei, e aí entra naquela questão da relatividade, porque quando a coisa é muito legal, o tempo passa voando, né? Então, ter essa dimensão do tempo e o que ele representa dentro do que você está fazendo também é uma percepção importante. Porque não adiantava, se eu ia fazer uma vivência, por exemplo, das 7 da noite às 11 da noite, não adiantava colocar 30 pessoas. Sim, Porque bate exatamente nesse mesmo ponto. A qualidade que a gente oferece não é a mesma, né? sim, Porque o tempo, ele é. Eu gosto de pensar em tempo com qualidade mesmo, assim, sim, sabe? O que a gente oferece, né? sim. E é louco, né, que nessa percepção do tempo, até eu falei do lance do tempo porque me lembrou muito o filme Beleza Oculta, né? E para quem não assistiu, assista, que é um baita filme. E nesse filme eles fazem algo muito próximo do que a gente faz com constelação, que é personalizar um conceito. E aí, para quem não assistiu, não vou dar spoiler, mas uma dos personagens do filme é o tempo. E é bem isso aí. Qual a minha relação com o tempo? Por exemplo, eu posso ter uma relação com o tempo de angústia, né? De achar que eu estou perdendo algo, que eu não estou dando conta de algo. E aí eu não usufruo e não me relaciono com o tempo de uma forma
com qualidade, como você está falando. E é bem isso daí. Qual é a qualidade do meu tempo? Eu tô falando disso daí, o que me veio muito profundamente esses meses, né? Eu tô com uma energia muito restrita esses meses. Eu tô muito na minha... Eu faço o básico, mas por N motivos, por N questões pessoais, eu tô num processo de luto, tô num processo de reconstrução. Lembrando que luto não necessariamente me deixa só triste. Só sabe, eu tenho que me despedir daquele tuco lá que não funciona mais. Aquele tuco daquela forma, ele foi interessante, mas agora ele precisa partir. Eu precisei respeitar de uma forma muito clara, muito honesta, que eu não dava conta de algumas coisas. Alguns tipos de trabalhos eu não queria fazer. Alguns tipos de parceria eu não estava afim. Então, muito... tanto é que eu estou me relacionando muito com pessoas de outros ambientes. Né? Falando, tipo, que nem a semana que vem eu vou falar com uma moça que é amiga minha, que fala de pole dance, com outra que trabalha com outras técnicas. Porque a minha, eu quero me nutrir de outras coisas, sabe? Porque eu tenho um desejo de expandir e transformar o meu tempo em algo muito mais significativo. Para mim, relação dá qualidade para o meu tempo. É muito louco eu falar isso aqui. Relacionar me dá qualidade para o meu tempo. E aí é me relacionar com tudo. É me relacionar com a minha comida. Justamente não tá no piloto automático. É me relacionar com os meus sentimentos. Me relacionar com os meus amigos. E me relacionar, às vezes, com a vontade que eu não tô de me relacionar com os meus amigos, às vezes. Esse estado de estar no presente, que eu acho que começa a nos dar uma consciência de qualidade de tempo. E claro que, assim, que a gente não está falando nenhuma novidade aqui. Você pega o Eckhart Tolle, vários caras assim, mestres espirituais, mestres de técnicas profundas, trazem o quanto a consciência, né, do presente dá qualidade para o nosso tempo. Sei lá, tô meio que filosofando e costurando aqui. Deixa eu dar uma completar. A Lu tá que comenta aqui. Um beijo pra Lu. Ela falou ali em cima que o tempo não é igual, né, para as pessoas. E a gente conversou hoje, antes eu e Tuco, e a gente super concorda com isso também, né? Cada um tem a sua percepção, né? E aí ela coloca aqui, ó, a consciência de que o tempo é vida e saber compensarmos vivendo essa vida, como estamos. Pois é. Então, e louco assim eu acho que a fantasia é abrir mão de que vida é só gostosinho, ou que vida é só relaxamento. Vida é toda a complexidade, né? Então, e aí agora que eu vou catar essa fala e vou falar o que eu queria falar antes. Para mim também isso tá tudo muito conectado com a maturidade, que é o passar do tempo, né? Sim. Porque o passar do tempo, se a gente pegar hoje a gente com a nossa bagagem, a gente é totalmente diferente da nossa bagagem de 15 anos. Não estou falando 15 anos atrás, estou falando 15 anos de idade, né? Sim. Então, hoje a gente consegue lidar com mais clareza. Por quê? Porque o tempo passou. E a gente foi se construindo. Em alguns momentos é necessário essa reconstrução? Super é. Né? E, aliás, a gente passa por isso o tempo todo na vida, sim, né? E essa reconstrução, esse ciclo de vida, morte, vida, né? Ele se faz presente e com o passar do tempo, a gente vai se apropriando. Eu falo que é da gente mesmo. Né? A gente deixa de precisar prestar conta, de querer agradar, e disso e de aquilo, e a gente vai, não significa que é gostosinho, que é um processo que é, nossa, mamão com açúcar, mas ele é um processo que deixa a gente mais íntegro, e aí a gente consegue chegar nesse lugar de seleção. Putz, olha, hoje eu não tô legal, não quero me relacionar com ninguém, quero ficar na minha caverninha. E é seleção e também de intimidade com a gente, né? Como você falou assim, para que eu conseguisse chegar para alguém e falar assim, ó, meu, não tô me sentindo disponível para conversa ou para te atender
ou para dar curso. Para mim era como se eu estivesse desperdiçando meu tempo, né, no psicológico. Essa ideia do tempo psicológico assim, é uma coisa que me maltratava. E aí assumi que falou assim, não, agora eu tô precisando me acolher, eu tô precisando fazer uma comidinha para mim, eu quero, sei lá, cuidar do meu corpo, quero me relacionar com o prazer do meu corpo, quero me relacionar com a televisão, eu quero qualquer coisa. Ô Tuquinho, você sabe que, te ouvindo falar, até me lembra um pouco do ciclo lunar, né? Que a gente, mulher, né? A gente é muito conectado com isso e tem o ciclo da Lua e tem o nosso ciclo, né? Vou fazer um parênteses aqui, apesar de estar numa live com o homem, mas para falar um Sim. pouco da questão da menstruação, né? Porque a gente é super influenciada pela Lua e pelos hormônios. Então tem uma fase que a gente não quer fazer nada, sabe? Que a gente quer ficar quietinho, sabe? É o ir para dentro, sabe? Não tem energia. Então, dentro do possível, quando eu consigo, né, sincronizar, dar as mãos para essas minhas fases, eu também estou me respeitando, sabe? Então, é esse reconhecimento. E a gente não tem como fugir do autoconhecimento, né? O Sim. quanto a gente vai se conhecendo, inclusive percebendo, puxa, hoje eu quero ficar comigo. Mas eu quero ficar comigo porque eu tô com preguiça ou porque de fato eu tô precisando de acolhimento? Porque faz diferença. E se eu consigo perceber a essência desse meu movimento, eu não preciso brigar com ele, né? Sim. Eu só fluo com ele. E o louco pegando o que você falou de autoconhecimento, né? Aí, muitas vezes a gente se desconecta de um tempo natural, sei lá, o tempo natural é o tempo do meu corpo, é um tempo da minha psique, é um monte de tempos que são da minha experiência. E aí, como a gente falou, talvez eu precise de um ano para lidar com o meu luto, diferente de outras pessoas. Só que se eu estou ligado a esse tempo psicológico da comparação, eu vou me maltratar e eu vou me colocar em situações de violência comigo. E não é que eu quero ficar... gente, não é que eu quero ficar abraçadinho com a minha gatinha aqui, ouvindo música de fossa. Não, mas é entender, só, com a energia que eu estou disponível agora, eu consigo dar 20% da minha energia para fora. E aí, com 20%, sei lá, eu consigo pagar minhas contas, consigo cumprir meus compromissos, me relacionar com isso. Então, eu pego a minha energia de uma forma muito mais efetiva, muito mais assertiva. É isso que eu acho que se relacionar com o tempo, se relacionar com maturidade, né? Com consciência. Acho que pelo menos é o melhor dos mundos. É sempre que a gente consegue? Não, não é sempre. Tem hora que a gente liga um automático aqui, sei lá, eu olho o outro fazendo alguma coisa. Aí me aciona uma inveja. Ah lá, outra pessoa, tá legal. Ah, eu tô diferente. Aí a gente sai do tempo do presente e vai para esse macaquinho aí que fica pulando de galho em galho e falando, olha lá, você é um vagabundo, você não tá fazendo nada, você quer lá, sabe? É louco, né? Como que sai do equilíbrio, volta pro equilíbrio. Sai do equilíbrio, volta pro equilíbrio. Sabe? E você sabe que eu tô aqui passando o olho no meu pop, né? E eu passei o olho bem nessa fala tua aí agora, né? Que a gente. Porque tem as frases clichês, assim, né? Que às vezes deixa de ser clichê e que se aplica de fato em essência com a gente, assim. Mas é o querer, é o nosso desejo que aconteça no nosso tempo, né? Não, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? Essa é a frase clichê, no tempo de Deus. Só que muitas vezes, se a gente não tá nesse centro, a gente não tem paciência para esperar tempo de Deus nenhum, não, né? A gente quer quando? É agora, né? Sim. E aí vem a vida e bate na nossa cara assim, ó. Não é nesse tempo, né? E é muito louco, assim, como que eu vejo que a maior parte das nossas distorções estão nessa confusão psicológica assim, tipo, sei lá, o quanto que sei lá, eu tinha uma autoimagem de me sentir, sei lá, pequeno, inferior, e aí essa autoimagem eu fico comparando com o que está acontecendo lá fora, eu fico assim, peraí, essa ideia que eu tenho de eu ser inferior, na verdade, ela é uma ideia de que eu não estou maduro para alguma coisa. Boa, por exemplo, eu quero desenvolver um projeto novo. Esse projeto ele vai precisar de tempo para nascer,
ele vai precisar de tempo para crescer, ele vai precisar ser cultivado, ele vai ter, aí um outro ciclo que eu abro. Então, existe o tempo do meu corpo, existe o tempo dos meus projetos, existe o tempo, né, do mundo, do planeta. Eu acho que a gente começar a ter essa consciência dos vários tipos de tempo, né, pelo menos nos tira de uma angústia. Aí, louco, essa angústia, essa frustração, pode nos levar para um tempo de menor qualidade. Né? Que é eu ficar brigando aqui, ó. Ah, mas eu queria estar assim, mas eu queria estar assado. Ah, mas peraí, caramba. E às Sabe? vezes leva para estado patológico, né? De Sim, ansiedade, por exemplo, né? Porque essa. Porque, na verdade, a gente não tem controle nenhum sobre o tempo, né? E a gente sim, não está falando de tempo de relógio, que a gente também não tem, mas é o tempo sim, que as coisas acontecem, né? Que sim. ninguém, tipo, vai laranja, plantou a sementinha lá, né? Do pé de laranja, vai laranja, vai pé, nasce agora e em 1 hora você vai me dar uma laranja. Não, Ô, isso não e fala. é louco, sabe que você falou isso aí? Eu tenho me conectado muito com um lance de arquétipos para explicar alguns temas, né? Que fica fácil para entender. Por exemplo, o fazer, ele tá ligado a um arquétipo masculino, né? O Uhum. ter que dar resultado, executar e etc. E o quanto nós estamos desconectados desse arquétipo feminino, que é o feminino que sabe esperar, que sabe gestar. É o feminino que lida de uma forma mais passiva com o tempo. E o masculino, como eu falei, o caminho natural seria eu me conectar com o meu feminino, que é uma estrutura muito mais consciente do todo, né, dessa estrutura, para que o meu masculino sirva esse feminino em mim. Porque justamente se eu tô só um louco que só quer fazer, meu, a gente faz um monte de merda. E aí Uhum. a nossa estrutura biológica vai falar assim, ó, seguinte, você precisa parar agora. E aí a gente, pô, essa minha aluna que eu tô falando, que eu conversei com ela, eu tava conversando sobre tempo, porque ela teve uma paralisia facial. E foi de estresse, velho. Nossa. Sabe? E é louco, assim, e ela, se a gente for olhar, ela tem uma estrutura muito arquetípica masculina. Uhum. Ela é uma pessoa que cresceu dando resultado, né? Tendo que usar o tempo de uma forma muito masculina. Uhum. E eu acho que a gente se ligar, né, esse equilíbrio entre o esperar, né, e deixar crescer, e a partir desse deixar crescer, eu falar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que regar. É o meu masculino que rega. Ah, eu tenho que contar isso aqui. É o meu masculino que vai lá e conta. Então, eu acho que o desafio nosso é esse, né? Deixar o nosso masculino a serviço desse feminino. A nossa intuição comandando a nossa ação. Sei lá, acho que é essa viagem aqui. Lê a lua aí, ó. Já fui uma pessoa que precisava estar com o tempo todo ocupado, estar em contato com o vazio. Putz, cara, E aqui embaixo ela coloca, tudo que você falou aí, Tuca, é, exato, eu. e essa minha amiga, eu falei justamente do tempo, até foi a ideia da live, porque uma das coisas que mais me trouxe consciência de falar assim, cara, eu consegui alguma vírgula de maturidade na minha vida. Foi eu sustentar o meu vazio e ficar com ele. E não querer buscar nenhuma outra coisa para preencher meu vazio. Não me torna disfuncional, porque eu tenho coisas que são práticas que eu preciso, né, cuidar, mas eu não fico inventando moda, não fico inventando um projeto, não fico inventando conversa. Às vezes me lembro, putz, deixa eu falar com a tal pessoa. Né? E um negócio interessante, nós, eu estava começando um projeto junto com ex-alunos meus, que a gente ia fazer um projeto voluntário e tal, que é muito legal, que é muito bonito, que é muito lindo, maravilhoso. Só que eu falei, cara, eu não estou disponível, eu não estou tendo nem para mim, sabe? E não é de que eu não posso me doar.
eu não posso gastar minha energia que eu não tô tendo, cara. Eu tô guardando pro que eu tô dando conta da minha metamorfose, da minha transformação, sei lá o que for, atender os meus clientes. Isso daí eu dou conta. E para mim foi muito gostoso poder falar assim, gente, eu quero participar, mas nesse momento eu não tô com energia para isso. É respeitoso com a gente, Sim. né? Eu acho que tá muito conectado com isso, assim mesmo. Da gente conseguir reconhecer o que a gente dá conta e não dá conta. E não sentir culpa por não conseguir dar conta, né? Sim, Porque sim, senão é outro tijolo que vem ainda em cima. E não precisa. sim. E é louco que não impede a gente de projetar uma ideia. Falar, sei lá, eu gostaria de, né, sei lá, eu tenho um planejamento aqui, ó. Eu gostaria de estar daqui 5 anos com um tempo mais fluido, não trabalhando só, sei lá, 3 horas por dia, fazendo esse tal tipo de atividade. Então eu tenho uma ideia, mas é só um norte isso daí. E essa é não transformar esse meu sonho em um tempo real, porque ele não é real, ele é só um apontamento ali, é mais ou menos para aquele lugar que eu quero ir. E você sabe que, assim, tipo, quando eu penso em realização de sonho, né? Que foi até um pouco do que a gente conversou na segunda, sobre engavetar sonhos, né? Para mim, tá muito conectado com planejamento, sabe? Sim, Para mim, não tem como fugir de planejamento. O sim, tempo está no nosso controle, não está. Eu sei qual é a direção que eu quero ir, eu sei. Então, eu preciso saber quais são os passos que eu preciso dar para não correr atrás do rabo, né? é, Então, a gente otimiza o nosso tempo nesse sentido, né? sim. E o planejamento, eu acho que é uma das coisas adultas que a gente não, eu tô falando, né? Que a gente não tem essa educação. Porque Uhum. no fundo, o planejamento é a parte chata, que não tem a mega diversão, sabe? Uhum. Que não é super legal, mas Que você gasta energia e tempo. só que esse planejamento que vai dar uma qualidade para o seu tempo, né? Sim. Justamente, aqui, ó, como eu tô com pouca energia, eu sei que, por exemplo, o meu projeto aqui de curso, ele está em andamento, então ele requer minha atenção. E eu tô te Uhum. falando porque eu tô brincando que eu era muito bagunçado. Hoje em dia eu tenho o controle financeiro muito bem ajustadinho. Eu não gasto energia tendo que, será que vai faltar? Será que vai isso? Será que vai aquilo? Então eu percebi que trazer ordem para minha vida, trazer Sim. esse masculino maduro que faz o arroz com feijão bem feito, sabe? Uhum. Que não precisa nada de megalomaníaco, não, vamos fazer uma coisa. Não, e para mim é bem isso. Eu quero dar curso online, quero muito. E eu fui respeitando o meu tempo. Por exemplo, Uhum. hoje em dia, falar numa live, putz, para mim, eu falo 2, 3 horas. Mas não era uma coisa fácil para mim. E justamente eu precisei fazer um planejamento, que era, ó, eu vou fazer só com amigos. Aí depois eu fui fazendo com alunos. Aí eu fui expandindo. Mas eu vi que eu expandi de uma forma muito mais eficiente com planejamento. É igual fazer vídeo com roteiro. Fica muito mais Uhum. fácil. Só que Uhum. eu era o loucão que não vou fazer de tudo que é jeito, aqui vamos fazer de qualquer jeito, porque eu sou um artista, que eu sou inspirado. Não, porra, para. Você lembra a nossa primeira live que você falou? Olha, amiga, é assim, tipo, no meu normal eu vou tocando. Eu falei, não, É, mas só que para eu poder me sentir mais segura, eu preciso de um sim, roteirinho para saber da onde a gente sai e onde a gente quer chegar, né? Porque sim, eu acho que traz mais tranquilidade, assim, sabe? sim. O meio do caminho, quantas coisas que nós estamos conversando aqui que a gente não pontuou hoje na nossa Não. prévia, né? Mas É, tem uma, e, mas tem uma coluna vertebral, né? tem. A gente parte daqui e chega aqui, sabe? Então, eu acho que dá mais tranquilidade, né? E eu acho que a nossa formação, né? Quando eu olho assim para mim, eu me considero uma pessoa assim até que organizada, sabe? Às vezes eu patino, mas assim, no geral, eu sou uma pessoa organizada. E quando eu olho assim, né? Nossa, de onde vem essa organização? Vem muito da minha construção de vida mesmo, assim, sabe? Não é que, nossa, foi uma varinha mágica. Eu sempre
trabalhei com coisas rígidas, né? Eu trabalhava em departamento da qualidade, que não pode ter erro, sabe? Que tem um procedimento operacional padrão, que não pode tomar não conformidade, né? Senão não passa na auditoria. Então, assim, é o teste do laboratório, né? Que vai colocar o medicamento no mercado ou não. Então, tudo isso me trouxe. E é uma construção interna, né? Tanto que eu corporalmente também tenho uma postura rígida, assim, né? Sim, sim. Então, tem essa construção interna e que ela acaba também aflorando, né? De uma certa maneira. E Sim. eu não nasci assim, mas eu me desenvolvi assim. Então, as pessoas conseguem? Conseguem. Umas vão precisar mais, outras menos. Mas de esforço, eu digo, né? Sim. Mas é muito possível, sim, conseguir ter essa Então, organização para planejar, né? mas você vê que interessante que é a gente pegar a própria história pessoal e ver como cada um experimenta o tempo de uma forma diferente. Por exemplo, uma pessoa que vem de uma estrutura mais enrijecida, ela experimenta o tempo de um jeito. Uma pessoa que não tem muito contorno, e aí eu sou esse cara, eu sou o oposto de você. Que eu te falei que eu nunca tive um trabalho de carteira registrada. Então eu sempre fui muito na criatividade, vamos fazer do jeito que dá. Só que eu gastava uma energia. Assim como você gasta uma energia para ficar tensa, eu gasto uma energia com essa loucura. Assim. Com essa, tipo, eu me torno criativo de um lado, mas eu me torno pouco efetivo nas minhas ações. Assim como você, por exemplo, você se torna efetiva de um lado, mas você se torna pouco criativa de outro. Então, meio que na nossa... A gente é super gêmeos ativar, a gente se complementa bastante. Sim, e essa busca, né? Não é segredo para ninguém que quando eu falo de você, eu falo muito que você despertou o meu potencial criativo. Com a sua. Nossa, eu falo, meu, o Tuco é livre, de verdade eu falo isso. O Tuco é livre, né? Vamos testar isso aqui, vamos ver se isso aqui dá certo, vamos ver o que acontece. E eu lá, meu Deus, tá saindo do roteiro, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que a busca desse equilíbrio, né, entre Sim. o poder criar sem culpa, né, e conseguir unir com um pouco da rigidez, que eu acho que também é importante, nossa, o produto final é muito legal, né? É. E com certeza, nossa, a gente se complementa um tanto nesse sentido, Deus do céu. E claro que, como eu te falei, que eu acho que a maturidade, né, permite que eu pegue essa parte minha que é livre e falar assim, ó, fica um pouquinho aqui, né, que a minha parte adulta precisa planejar. Né? Eu preciso fazer o arroz com feijão aqui, senão a gente vai se ferrar, sabe? E é bem isso aí, da mesma forma que conscientemente você pode pegar essa parte rígida e falar assim, ó, eu sei que você vai sentir um medo de estar num lugar sem contorno, sem limite, mas a gente precisa ir para lá um pouquinho, sabe? Então você vê que na consciência a gente vai ajustando a nossa experiência em relação ao tempo, sei lá, expandindo, fazendo de forma diferente. É da mesma forma que para mim foi angustiante ficar um tempo comigo, no vazio, sem criar nada, sem inventar historinha nenhuma, sem querer ser criativo, especial, nem nada. Cara, me trouxe uma sensação de maturidade. Hoje eu uso a minha criatividade um pouco mais de forma assertiva. Ela traz resultados mais pragmáticos para mim. E aí eu experimento uma sensação de mais prazer com o meu tempo. Sabe? É mais ou menos essa história, né? Ô, Tuquinho, olha que legal o ponto de vista da Lu aqui, ó, que ela coloca assim, ó. Eu vivia o tempo junto com tudo, achava que planejar era limitar. Sim, mas eu era, Olha eu era, só eu era a que. Lu. Gente, ela Não, tá eu super era, conectada ainda com sou a Lu. você. Ela tá super aqui. Eu. Mas você sabe que, para mim, é tão curioso, né? Um olhar desse, assim, tipo, planejar era limitar. Porque como eu venho, né, de um lugar que sempre foi planejado, né, com tudo definido e então para mim é muito louco como isso nunca passou assim, sabe, pela minha cabeça.
E aí eu vejo, assim, né, hoje, né, que eu tenho um pouco mais de flexibilidade. Talvez se eu fosse essa pessoa flexível desde lá de trás, eu também ia pensar desse jeito. Que Sim, o sim, planejar te limita. Mas, na sim, verdade, ele te dá direção, né? sim. Bom, mas é da mesma forma. É, é, eu vou falar uma percepção. Por Fala. que muitos relacionamentos, relacionamentos afetivos, onde Uhum. as pessoas são muito iguais, eles acabam rápido? Ou acaba, a paixão acaba rápido. Porque justamente assim, ó, o que faz a gente aprender e se desenvolver é a tensão entre eu me relacionar com o que é diferente de mim e me adaptar. É a constante adaptação que oferece um crescimento para a gente. E é bem isso aí. É o meu equilíbrio entre o que eu sei e o que eu vou desenvolver. Porque se eu ficar só onde que eu sei, né, que é o lugar que eu conheço, meu tempo ele pode ser experimentado de uma forma calma, confortável, né, como a gente fala, só que pode me engessar e me definhar e pode me tirar a vitalidade. Aí eu falo Uhum. assim que é muita gente, por exemplo, assim que muita da energia dentro de um processo de depressão, muito da energia. Não estou falando que isso é depressão. Muito da energia que está envolvida num processo de depressão é uma raiva contida. E eu estou falando de raiva porque na próxima live, já estou dando um spoiler aqui, a gente vai É falar de sobre raiva. raiva, né, É, Tuco? então, assim, a pessoa, na experiência dela de não se desenvolver, ela se fecha naquela estrutura. E ela não se permite se relacionar, sabe? E é bem isso aí, no fundo, quando eu pego e eu acesso o desconforto que é lidar com a Lívia, que é diferente de mim, e eu aceito o desconforto de lidar com ela, e aí eu coloco uma experiência diferente na minha vida. Olha, agora eu sei planejar um pouquinho mais. E Eu não significa que sofro é um pouquinho menos. gostosinho, né? Não, não, mas o lance é bem isso aí. É para que eu mantenha uma vitalidade na minha vida, experimentar o meu tempo me relacionando é dar qualidade do meu tempo, Uhum. sabe? Eu sei que é foda. Eu não estou dizendo, é que eu tô falando, e eu não estou dizendo para a gente ter que lutar contra tudo, brigar contra. Não, na verdade é aprender o lance entre não brigar com o que é imutável. Por exemplo, uma pandemia é uma briga disfuncional, sabe? E eu Ai, posso acessar assim, ó, o que me dá algum conforto? Ah, eu posso fazer algumas coisas daqui de casa, eu posso ir experimentando. Eu tô dando curso presencial em Santos, numa sala ampla, com restrições, sabe, bem severas. uhum. Eu estou conduzindo a constelação sem ninguém tocar em ninguém olha. Então, existem um monte de coisas, mas para poder enfrentar esse momento dessa forma diferente, a gente aceitou um desafio e existe um risco nesse desafio. Você sabe que teve uma fala de um amigo meu uma vez, né? Que, nossa, fazia putz, anos que eu não falava com ele. Ele, e aí, Lívia, como é que você tá? Tal. Ah, tudo bem, mas eu tô cansada dessa pandemia, não sei o quê. Ele me falou uma frase que eu falei, putz, é isso aí. Ele falou assim, ó, Li, encontra um lugar de relaxamento aí, porque eu vou te falar uma coisa. Isso não vai passar daqui 2 meses, não. Então, Não, quanto vai mesmo. mais energia você gastar, pior vai ser, porque não vai mudar em nada. E eu falei, Sim, meu, não é que é verdade? Sabe, não sim, adianta, lamento. Não, exige essa reorganização mesmo, inclusive emocional, né? sim. E, putz, e vamos que vamos, porque o tempo está passando e a vida está caminhando e a gente não tem o que fazer, né? Ó, e é louco assim que você vê que num estudo assim, eu tô falando um estudo assim, tirando da data Tabajara aqui, tá na minha cabeça, né? Sabe? É, você pegar pessoas que passam por experiências de limite, né, acidente, um monte de coisa, essas pessoas elas começam a perceber o tempo de uma forma diferente. E aí eu vou fazendo uma conexão com o que a Lu falou. A gente está tão ligado a um tempo psicológico
que quando a gente tem uma experiência de quase morte, por exemplo, que eu acho que muitas pessoas estão nessa conexão, você acaba escolhendo coisas muito mais presentes, muito mais pragmáticas para dar qualidade para sua vida. Uhum. E aí eu falo, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu tenho que sobreviver dentro desse contexto aqui, ó, desse confinamento. Uhum. Ou eu dou qualidade para minha experiência aqui, e qualidade não significa estar gostoso. Por exemplo, tem dia que eu estou me sentindo muito solitário. Sabe? Uhum. Porque eu moro sozinho e eu não tenho mais a energia que eu tinha antes para ficar trocando ideia toda hora, ficar chamando Uhum. live para toda hora. Eu não tenho essa energia. Então, Uhum. para que eu consiga ter um conforto, eu preciso aprender a me relacionar com a minha tristeza, com a melancolia que eu tenho. Que assim como a rigidez que você está falando do seu corpo, eu tenho uma melancolia que é antiga em mim. Que antes ela não tinha voz. Hoje eu Uhum. só, tá bom, deixa ela falar aqui, ó. Ah, que, Uhum. ó vida, ó céus. Eu tenho uma voz na minha cabeça que fica falando assim, ó. Ai, que vida, ó céus. Eu deixo gastar. Eu assim, pode falar, eu falo. Uhum. Sabe? Assim como pode ter uma raiva dentro da gente, pode ter um tesão dentro da gente. O lance eu só vou aprender a me relacionar de uma forma saudável com isso se eu der o tempo disso acontecer. Às vezes, como a gente está falando, né? Às vezes tem um choro profundo aqui em mim que eu preciso deixar ele vazar. Uhum. E ele não vai durar meia hora do jeito que eu quero que ele dure. Ele vai durar, Uhum. às vezes, uma semana. Uhum. Às vezes ele vai durar um mês. Então é muito maluco a gente se relacionar com o tempo de uma forma muito mais feminina, eu acho, né? Acho que é E, isso. e até para mulher também, vou te falar, viu? Sim. Que a nossa essência, né, enquanto mulher, já seja mais feminina, mas não sei qual é o termo que eu quero usar, mas talvez assim, tipo, a condição que a sociedade hoje traz pra gente, ela coloca a gente muito no masculino, sabe? Então a gente acaba se desconectando de forma natural dessa essência que ela é mais. Eu sempre penso na água, sabe? Quando eu penso na energia feminina, que ela vai, ela Uhum. contorna e ela consegue o que ela quer. Só que naquele tempo que ela tem a paciência, assim, sabe? Então, pra Sim. gente, enquanto mulher aqui, também é desafiador, sabe? Sim. Então, você falou de água, eu me lembrei, né? Eu já falei para você várias vezes, eu sempre, quando tenho a oportunidade, eu lembro aqui. Um dos caras que mais inspirou o trabalho terapêutico para mim foi o Milton Erickson, que ele tinha como estrutura essa flexibilidade. E aí eu falo assim, da onde vem a flexibilidade do Milton Erickson? Cara, ele teve uma doença, uma paralisia na adolescência. E aí ele teve que se relacionar com o tempo, é, com a saúde que estava disponível para ele naquele momento. Uhum. E diferente um pouco de mim, ele demorou um tempo. Então, ele ficou uma pessoa muito mais observadora. Ele observava as conversas das pessoas. Ele, ele queria se vincular com as pessoas. E aí ele desenvolveu uma linguagem muito mais efetiva para criar vínculo, para aprender. E a essência da linguagem do Milton Erickson é feminina. É justamente de eu acompanhar e eu a partir do momento que existe um vínculo, que eu estou me relacionando com aquilo, aí eu faço uma escolha. Que aí é o masculino que escolhe, né? Como eu falei, eu tô aqui com uma tristeza, percebi. E não tenho o que eu fazer com essa minha tristeza. O que o meu masculino escolhe? Fala, vamos ficar aqui agora. Sabe? E sustenta isso daí. É meu Uhum. masculino dar um espaço, dar uma estrutura para o meu feminino se manifestar. Às vezes Uhum. eu preciso ficar criativo aqui, ó. Deixa eu cuidar de algumas coisas funcionais, cumprir com as minhas obrigações. Aí eu vou delimitar aqui, ó. Tenho 3 horas para virar um louco aqui, ó. Sabe? Fazer o que eu quiser com a minha criatividade. Fazer o que eu quiser com as minhas sensações, com as minhas percepções. Ela tô trazendo vários pontos de vista aqui para ver se conecta aqui, né? Aí o tempo ele acaba permeando tudo, né? Sim. Nossa, tem uma lista aqui
que eu anotei, sabe? De, nossa, a gente vai falar disso, 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 disso. E olha só, foi para outro lado. E o que eu acho bem rico, que eu acho que essa dança que a gente faz, né? Porque a gente tem um tempo aqui específico, né? Agora vamos falar de uma coisa prática. A gente tem um tempo aqui, tem 60 minutos, né? Sim. E eu acho que conseguir essa dança, sabe? Com o tempo e através do que vai surgindo, eu acho que é muito mais fluido e rico e natural pra gente, né? É harmônico do que ficar brigando, né? Do que, não, mas a gente tem que falar do ponto A, B, C, D. Não tem que Né? nada. A gente só quis começar e a gente quer só encerrar ali e Sim. pronto, né? Mas foi importante, mas olha que interessante. Mas estabelecer inicialmente essa estrutura de uma coluna vertebral para a gente começar a conversar, deu um relaxamento, né, tanto para você e para mim, e falar. E é bem isso aí. No fundo, é o que a gente não faz na relação. É falar assim, ó, como é que você experimenta aí profundamente em você? Para que eu te fale um pouco do como é que funciona aqui dentro de mim e a gente encontre um ponto de relação, um ponto de vínculo. E é justamente na nossa flexibilidade a gente constrói algo novo. Não é nem o jeito da Lívia, nem o meu. É o nosso encontro que é Uhum. expresso na live. E é muito disso, né? Eu acho que a constelação me trouxe essa consciência. A parte masculina em mim adora a autoria, adora abrir. E aí o feminino, que é dessa fluidez, que é mais da constelação, me foi me ensinando. Ela falou assim: baixa a bola, filho. Você não é tão importante assim, sabe? Você não é tão especial. As pessoas não estão ligando tanto para você assim. Vincula mais com você aí, fica mais no seu íntimo. E aí eu fui aprendendo a me dar menos importância nesse sentido exagerado, achando Uhum. que o tempo tem que me atender, que o mundo tem que me atender, que Deus tem que me atender, a vida tem que fazer minha vontade, sabe? Para Sei. a gente se relacionar com a nossa pequenez. Falar, tá, como é que eu posso te servir aqui nessa nossa relação? E como é que você pode me servir? Aí a gente negocia, a gente constrói Perfeito. algo muito mais bonito. E põe a serviço mesmo, É, né? sim. É muito, muito isso mesmo. E então, eu só queria dar uma citadinha aqui nas coisas que Fica eu à anotei. vontade. Só para a gente ver onde a gente chegou. Ó, tudo leva tempo. Essa foi minha anotação. Tudo leva tempo. Sim, Realização de sonho, a sim, própria vida, né? O tempo cronológico, a idade, as fases, transição de carreira, relacionamento, criação, a pausa, ela também leva tempo, o distanciamento também leva sim. tempo, o luto, eu anotei até atividade física aqui, o despertar para atividade física, né? Sim. Oh, e é bem isso aí. Eu sempre tenho muito isso na minha cabeça, por justamente ter essa coisa muito louca de atividade. Para mim, aprender a respirar e pausar mudou minha vida. E é Uhum. bem isso. Assim, o que aprender a respirar e pausar me possibilitou fazer escolha. Se eu ficar aqui na minha loucura automática, eu vou comer do jeito que der, vou fazer as coisas do jeito que der e vou que nem um touro louco. Respirar e sustentar o desconforto de criar algo. Peraí, vamos lá. Tá desconfortável, a gente não sabe o que fazer. Vamos experimentar aqui um jeito aonde a gente consegue se relacionar com essa história aqui. Eu não sei, é verdade, eu não sei. Tipo, eu não sei como fazer meu corpo sarar mais rápido do Covid, por exemplo. Eu não sei. E eu vou lidar com isso daí, vai me levar numa angústia, num medo. Ou eu me relaciono com esse medo de uma forma íntegra, ou eu vou ficar sempre rodando e gastando uma energia e transformando meu tempo numa qualidade péssima. Né? É eu brigando com o tempo, eu brigando com essa entidade do tempo. Uhum. Ó, a Lu. Quer ler a Lu? Por incrível que pareça, eu resolvi a sentir o tempo do vazio dentro de mim. Como me relaciono com isso, fiz um jejum de mais de 20 horas. Não, e é isso, no fundo, assim, de alguma forma, e é bem, e eu acho que esse é o ponto, o que meu corpo, o que eu tô querendo experimentar?
né? E como eu falei, acho que fala aqui, uns 10 anos que eu só me relaciono com constelação. E eu cheguei num tempo que falei, eu quero poder compartilhar com as pessoas, mas eu não quero. Tô de saco cheio de livro do Bert Hellinger, tô de saco cheio de um monte de coisa. Tô de saco cheio sabe, de ficar repetindo essa história. Porque no fundo para que um novo tuco venha à tona, esse tuco precisa morrer. Não morre o conhecimento que eu tenho, não morre nada disso aí. Mas essa persona, ela precisa dar espaço para um outro. Até para eu ganhar vitalidade mesmo. Porque não tem. O louco não tem vitalidade sem morte. Não tem vitalidade sem morte. Não tem relacionamento novo sem eu vivenciar toda a estrutura daquele relacionamento que morreu. Que me deixou triste, porque era uma pessoa que eu amava muito e, infelizmente, a gente tem esse tempo para viver, que é o tempo da tristeza da nossa partida. Assim como o tuco que tinha há 20 anos atrás, ele teve que abrir espaço para um tuco de um corpo mais velho, que tem uma estrutura física diferente, sabe, que se relaciona com o sexo de uma forma diferente. E eu tive que abrir espaço para esse tuco nascer. Então, é um negócio. O Adam. E, cara, eu tenho uma vontade de fazer uma live com esse cara que sabe aquela pessoa que você bate o olho e fala algo em mim tem um desejo de me conectar. Estou escrevendo um texto sobre isso, sobre o que faço hoje, não ser fim e sim meio, ponte para algum lugar que nem sei para onde. Cara, é isso. E é bem isso aí que sustentar esse não saber do Fechou a live, ó. Desse homem aqui. Fechou então, já estamos juntos. E eu louco que eu tava falando, o Adam, ele dá aula de hipnose ericksoniana. Ele dá curso de hipnose ericksoniana. E putz, mano, a gente ter essa estrutura, e até antes de começar a live, uma amiga me chamou aqui, tu tal, você dá curso do Renascimento? Eu falei, cara, eu adoro o Renascimento. É uma técnica que me conecta com o meu corpo, me conecta com o presente. E eu falei, putz, eu já tenho 12 anos trabalhando com a técnica. Já tenho, mas eu nunca escolhi dar esse curso. E para mim, assim, eu tô muito afim de pegar um monte de coisas que eu gosto e colocar. Eu não quero ficar replicando, curso disso, aquilo, curso de constelação, para eu não quero, eu quero me relacionar. É esse que é o ponto. Eu quero me relacionar com as pessoas. Porque para mim, como eu te falei, de coração, como eu estava falando para vocês, se for só para ganhar dinheiro, eu abro mão disso daqui e vou trabalhar com tecnologia, que eu ganho dinheiro muito mais fácil. É muito mais fácil. E eu não preciso me relacionar com nada. Sabe, eu faço tudo sozinho, eu comigo mesmo. Mas esse lance aqui, ele tem uma função diferente, que é trazer qualidade de relação para minha vida. Sim, total. Acho que é isso. É isso, o tempo acho que também tá fechando ali. Tá fechando. Então, alguém tem alguma consideração aí pra gente ir costurar aqui que a live não tá caindo, tipo, com 60 minutos. Não sei o que tá acontecendo. Ai, mas, que bom! Mas fala aí, gente, fez sentido essa conversa? Eu fiquei com medo, porque acho que tem hora que eu viajei demais, assim, e também faz parte. Tá tudo costuradinho, amigo. Tá tudo certo. Teve começo, meio e fim, gente? Essa é a minha pergunta. Eu tô precisando treinar esse meu lado diretor de cinema, assim, né? Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Porque a pior coisa a pior coisa é você pegar um filme que não tem essa ordem, que justamente que fica uma coisa muito viajada. Você sabe que pra mim é meio frustrante o filme sem fim. Sabe assim, tipo, quando acaba o negócio, eu falo, acabou? Como assim acabou, sabe?
Mas é isso aí. É Lívia, isso mais uma aí. vez, obrigado pela troca, sempre muito, muito Também fantástico. te agradeço, Tuquinho. Te agradeço também. Nunca, eu falo assim que eu acho que, para mim, até como mensagem assim, para o final da nossa live, assim, para mim, tempo de qualidade está muito relacionado ao quanto o outro deixa dele em mim e o quanto eu deixo em mim nele. Né? Para mim, isso é o que move minha vida, pelo menos. Né? E eu estava até falando para uma amiga hoje, né, que falei, putz, cara, ganhar dinheiro, é claro que eu gosto, mas não era o sonho da minha vida. E aí, para a minha estrutura, me relacionar é o que mais me dá qualidade de tempo. Para outras pessoas, sei lá, ficar numa rede. Né? Eu acho que é bem isso aí, a gente aprender várias formas de dar qualidade para a nossa vida, para o nosso kit de ferramentas de tempo ficar mais amplo. Ó, a Lu, que linda aqui, ó. Lu, obrigada pela sua presença e pela sua participação, viu? De coração, foi muito bom. Obrigadão, Muito boas Lu. suas inserções aqui. Com certeza, obrigado pela participação, para justamente se escolher se relacionar com a gente. Verdade. E eu acho que é isso que para mim faz sentido. Por isso que eu não gosto de fazer live ou vídeo sozinho, porque para mim me relacionar é um valor importante. E aí, respeitando isso daí, essa dinâmica para mim funciona melhor. Eu gosto. Você sabe que é a primeira vez, porque eu faço uma sozinha, né? Eu tenho uma Sim, sim, sim. que é o Mas café você da se manhã. relaciona com as pessoas. Eu me relaciono. E você sabe, mas a primeira vez, porque eu fazia live em dupla. A primeira vez que eu fui fazer o café, gente, eu suava em bicas, porque eu pensava, como é que eu vou ficar falando? Só que a interação, né? Que é isso, é a troca. E é isso que enriquece tanto quem tá do outro lado, quanto quem tá do lado de cá também, né? Sim, sim. É muito, é o tempo de, para mim é um tempo de qualidade, assim. Sim, sim, para mim também. Então, gente, a live vai ficar gravada até amanhã, 24 horas. Depois vai estar no canal da Lívia, no YouTube da Lívia, no meu YouTube também. E obrigado aí por mais essa. E esperamos a próxima para falar da raiva. Que eu Da acho que raiva, ai meu muito... Deus do céu, vamos que vamos. Logo, logo a gente solta a data. Sim. Beijo, amiga. Beijo, viu? Obrigada a todo Obrigado mundo você. aí.